Olá, traders! Muito bom dia! Hoje, os mercados globais voltam do feriado de ontem de Martin Luther King em Nova York sob forte pressão, com novas ameaças tarifárias dominando o noticiário local e aumentando a aversão ao risco. As falas do presidente sobre impor novas tarifações à Europa e as disputas ligadas na Groenlândia derrubam os futuros de Wall Street e pressionam as bolsas europeias. O movimento parece uma clara rotação e busca ativos de proteção, como ouro e prata, renovando máximas. Historicamente, os juros acabam caindo e enfraquecendo o dólar também. O tema hoje, pessoal, de ficar atento é o fórum em Davos, tá? Que ganha mais peso com duas frentes bem sensíveis que pode ocorrer hoje. A Suprema Corte deve julgar a diretora do Fed, Lisa Cook, no ano passado, sobre as questões de manipulações, ok? E também pode se manifestar sobre a legalidade das tarifações. A Casa Branca já informou que se caso tenha derrota nas tarifações, pode levantar e criar novos impostos imediatamente. Com poucos indicadores relevantes nesta terça-feira, o destaque da agenda fica hoje para o balanço da Netflix, que deve animar o humor dos investidores em meio a esse ambiente de temas sensíveis e risco, ok? E alta volatilidade nos mercados. Então, fica atento. O que você deve saber hoje, trader? Atenta às oportunidades, atenta às notícias que vamos comentar agora e aproveite a feira, a liquidação, porque comprando barato e vendendo caro. E se você é novo aqui, eu já peço para você se inscreve nesse canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante e não esquece de ativar o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que colocamos aqui no canal oficial da Easy Markets. Vamos então ao nosso programa aqui Gol do Dia, com as oportunidades quentes nos ativos internacionais. Ok, meus amigos, iniciando aqui o nosso programa oficialmente Gol do Dia. E deixa eu começar aqui o nosso programa Gol do Dia com um baita agradecimento, tá? Ontem, pessoal, a gente teve aqui o nosso webinar, né? A nossa aula gratuita, né? E com a presença do ilustre Marcos Massuda, comentou aqui com a gente, né? A estratégia day trade para os iniciantes. Se você perdeu, não conseguiu participar, a aula ficou gravada. Dá uma olhada aqui na aba ao vivo no YouTube da Easy Markets. Tem ali a aula completa com o professor Marcos ensinando uma estratégia day trade para você começar a operar nos mercados de forma segura e prudente, ok? Muito obrigado, Marcos, e quem sabe em fevereiro teremos novas lives juntos aí, né? Ok? Vamos lá então. Pessoal, quero compartilhar com vocês aqui algumas novidades, né? E o que está agitando os mercados. Bom, o que está acontecendo hoje? Cogitações de tarifações de 200% sobre vinhos franceses após desprezo de Macron, tá? Então, a crítica ao líder francês por rejeitar um assento no Conselho de Paz ameaçou impor tarifas exorbitantes, ou seja, de não querer resolver conflitos, e aumenta a tensão na anexação da Groenlândia. A União Europeia tem um pacote de incentivo de vendas de produtos americanos de 8 trilhões caso eles queiram retaliar os Estados Unidos. Scott Bress minimiza histeria e diz que em relação a essa guerra toda comercial alimentada pela Groenlândia, ok? Mas ele diz que isso pode ser realmente é um fato, né? A anexação da Groenlândia, o presidente mesmo reforçou bastante, né? E ele fala que isso tem que acontecer, né? Essa anexação. Bom, vamos acompanhar, né, pessoal? As tensões começaram a subir o tom, né? Rodeado por bilionários em Davos, hoje o presidente vai discutir moradias acessíveis, né? Então, esse é o tom mais esperado sobre o seu depoimento por lá. Bom, pessoal, o que está acontecendo? Os mercados americanos hoje caindo quase menos 1,79%, o S&P 500 caindo forte, pessoal. É forte queda, é coisa pra caramba. Né? Os futuros de Dow Jones caindo menos 1,66% e Nasdaq afundando em mais de 2%, 2,19%. O clima está bem nervoso, as aversões ao risco. E o ativo mais procurado em meio a essa tensão é o ouro, né? Lembrando que quando a gente tem crise, os ativos de risco acabam valorizando. Corre para o ouro, compra prata, né? E está em 3% o Shell, 3,12%.
O índice do medo subindo quase 9, quase 10, né? 9,39%, né? E ele é inversamente proporcional. Se o medo está assombrando os mercados estão caindo. Se o medo está controlado, o índice do VIX está caindo e os mercados estão subindo, tá? O que nós temos na agenda de hoje, pessoal? Importante aqui, ó. No Invest, vamos aqui para o calendário econômico, tá? A gente tem uma agenda um pouco mais vazia, né? A gente tem ali a questão do Fórum de Davos, que não está aqui na programação. Deixa eu ver aqui, acho que ele não vai sair aqui mesmo, né? Mas vamos lá. Na madrugada de hoje a gente teve PPI alemão, teve na Libra, teve na Suíça, tá? Bastante movimentação na madrugada, nos pares de moedas. Às 7 da manhã a gente tem agora o sentimento econômico na zona do euro, né? Às 7 também tivemos o sentimento econômico também na Europa, na Alemanha especificamente, casas de construções mensais e o que nós temos para as próximas horas, tá? Para você ficar atento às oportunidades, ó. Às 10 horas tem notícia relacionada à China, baixo impacto. Às 10h15 tem o ADP nos Estados Unidos, médio impacto, ok? E às 12 horas, Nova Zelândia, índice de preço. Ah, mas eu preciso ajustar meu horário aqui, pessoal. Perdão, aqui tá com o horário dos Estados Unidos. Deixa eu ajustar aqui o horário de Brasília, tá? Porque aí fica certinho com os nossos horários aqui e você consegue acompanhar certinho o horário da notícia, tá? Deixa eu ajustar aqui, tá? Não tinha percebido isso. Vamos lá. Então assim, ó, aqui tá certo as reuniões, nos Estados Unidos também, tá tudo batendo aqui. Nova Zelândia às 12 horas, né? Notícia na Nova Zelândia, nos pares que vai movimentar ali volatilidade no NZD, tá? A 1h30 tem fechamento da Bolsa Europeia, entre 1 e 1h30, e tem discurso do presidente do Bundesbank, tá? Nigel vai fazer seu discurso. No mesmo horário tem discurso do vice-presidente da Suíça. Leilão de juros nos Estados Unidos, baixo impacto, mas tem o Fórum de Davos, né? Então tem bastante bilionários e autoridades por lá hoje e pode movimentar, né, durante esta manhã qualquer movimentação de discurso que eles falarem, ok? Então fica atento a esse fórum que está acontecendo hoje, tá? Por mais que ele não está na agenda aqui, estou comentando com vocês que pode movimentar, né? Ok, vamos para os gráficos aqui. Eu quero comentar com vocês, pessoal, algumas situações. Antes, eu quero continuar a saga dos spreads aqui, né? Deixa eu comentar aqui, pessoal, o spread aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, para você que não sabe calcular spread, muita gente me pergunta, da Libra em relação ao dólar, por exemplo. Olha só, eu vou clicar em compra aqui, ó. Estou conectado aqui à corretora da Easy Markets no TradingView. E aí, por exemplo, eu tenho aqui, ó, por unidades, né? Então, o mínimo aqui seria 1.000 unidades, ó. Ele já me fala aqui. O inferior a um mínimo de 1.000 unidades, correto, ó. Não consigo colocar 100, tem que ser 1.000. E conforme eu vou preenchendo o lote, eu percebo que ele aumenta o meu valor do PIP, que é o meu ganho, né, sobre a movimentação dos ticks aqui, ok? Então, eu vou deixar o mínimo aqui, que é 1.000 unidades, que seria como se fosse 0,01, tá? 0,01, tá? Como se fosse esses 1.000 unidades aqui no TradingView, ok? E eu vou pegar agora, o valor do PIP, vamos lá, eu vou pegar esse valor do PIP aqui, ó, e vou multiplicar por este carinha aqui, que é o spread, tá? O spread é o que, pessoal? É a diferença entre a venda e a compra, ok? É essa diferença aqui, ó, entre 1,34718 com 1,34731, tá? O spread é 1,30. Se eu pegar então, pessoal, esse valor do PIP aqui e multiplicar pelo spread, eu vou ter a diferença que se eu entrar com esta unidade aqui, o valor que eu vou estar pagando aqui nesta operação para poder comprar ou vender. Resumindo, vamos lá, vou explicar aqui, continuando a saga dos spreads aqui, parte 2, ok? Então assim, ó, para reforçar aqui na tela, ó, deixa eu pegar a calculadora aqui, calculadora, tá? Então vou pegar lá, ó, esse 0,1, 0,0, opa, não, 0,1 multiplicado pelo spread. Isso de qualquer ativo, tá, pessoal? Tá? A diferença é que aqui na Easy Markets os spreads são justos, tá? E você não tem mais taxas sobre isso. E qualquer outro mercado você vai ter spread. A diferença também na Easy Markets, em momentos de alta volatilidade, notícias, o spread fica fixo, permanece nesse mesmo spread, ok?
Então, 0,1 vezes 1,3, olha só, eu vou pagar 0,13 centavos de spread. Então, eu vou pagar o resultado para eu poder entrar aqui, 0,13 centavos, tá? De dólar, ok? Vale a pena. Então, spread justíssimo para quem quer começar, bem acessível, né? Só para confirmar, então, eu tô aqui no gráfico semanal, né? Eu vou clicar aqui, ó, em compra mesmo, colocar em 1 hora aqui mesmo, tá? Vou clicar em compra aqui, vou clicar em venda aqui, na verdade, que o preço está caindo. Então, eu vou clicar na venda aqui, ó, vou vender. Tá, ó, spread é a mesma coisa, 1.000 unidades, o valor do PIP e vou vender, ó. Perceba que vai entrar com 0,13 ou pode variar um pouquinho porque o mercado está mexendo aqui, né? Mas ele vai entrar muito próximo disso, olha lá, ó. Ó, confirma aqui, 3 dólares de margem para eu poder entrar na operação, ok? Vou enviar lá, ó, 0,13, ó, tá vendo? Agora ele vai variar, né? Porque o mercado está mexendo, ó, 0,8, agora porque o mercado já está mexendo. Eu pago apenas isso, pessoal, tá? Spreads justíssimos, ok? Então eu estou explicando a saga de spread, muita gente pergunta, né? E há dúvidas sobre bastante questões nessas operações de alunos que perguntam pra gente, ouvintes, espectadores aqui do canal. Eu estou explicando. Futuramente a gente pode desenvolver um material de apostila também, tá? A gente vai desenvolver isso também, tá? Só comentando aí com vocês, beleza? Certo, meus amigos, vamos lá então, vamos para os gráficos aqui, o que a gente tem comentando aqui, ó. No semanal, o principal índice americano, o SPY, SP500, tá? Segue numa semana mais de queda, pessoal, tá? Uma semana mais de queda. Ele rompeu essa região aqui de mínimas, tá? Possivelmente continuará esta queda, lógico que ao longo dos dias dessa semana pode dar uma variadinha aqui, voltar, mas a gente possivelmente aqui para o fechamento da semana ele venha buscar esta base de preço que está aqui nos 6.800, tá? Aponta quedas, não conseguiu renovar as máximas e vem continuidade de movimento de queda, tá? Certo? Então, isso está acontecendo por meio às tensões, né, que nós estamos vendo no mundo todo. Para um gráfico aqui numa hora, descendo um pouquinho, ó, ele aponta uma correção. Quer dizer o quê? Estamos ainda no movimento de queda, tendência de queda aqui um pouco mais forte, tá? Nesse momento ele está tentando se recuperar com uma mínima na semana, tá? Time frame de 1 hora e possivelmente ele tenta corrigir um pouquinho, subindo, né? Para tentar fazer um reteste aqui para cima. Temos order block aqui nessa região dos 6.900, tá? E aí a gente pode ver um movimento mais de queda caso ele perca força aqui e não consiga quebrar essa estrutura de baixo. No momento, aplica-se mais continuidade na queda aqui no SP500, tá? Bolsas na Europa também caem. O índice do Japão, o índice Nikkei, caiu fortemente. Tá tentando recuperar um pouquinho em meio a essas tarifações. Na China, vamos dar uma olhadinha na China, vamos para a China. China também, ó, queda livre também ao longo desta sessão. Na Austrália, ó, Austrália, todo mundo caiu. Todo mundo está tentando agora uma base, uma recuperação por aqui para tentar fazer uma correção deste movimento. Geralmente, pessoal, 30% de todo esse movimento, naturalmente ele pode fazer, né? Então ele pode chegar aqui, se eu traçar um Fibonacci aqui, ó, se eu pegar e traçar um Fibonacci, ó, pegar aqui, ó, para a continuidade dessa queda, daqui de cima até aqui, ó, tá? Ele pode chegar até o 38 aqui, a proporção áurea, que seria esta região aqui, ó, tá? Então, em qualquer um dos ativos ali, você pode traçar o Fibonacci, né? Seria aqui no 38,20, tá? Na região aqui, no índice australiano, no 8.787, tá? Ok? Deixa eu tirar aqui. Quem sabe numa outra aula eu posso falar sobre Fibonacci também, hein? Comenta aí abaixo o que você acha, ok? Na Europa, DAX da Alemanha, principal índice econômico por lá, também aponta a queda, né? Tentando segurar, tem uma região de orders blocks por aqui, é uma região onde ele está tentando segurar por aqui, mas o cenário é fortíssimo na queda, tá, pessoal? Na França, vamos dar uma olhadinha na França. França sentindo um pouco mais também, caindo forte, ó, gap de baixo na sessão de hoje. Reino Unido, o CACEM também, ó, tá igualzinho o SP500, tá? FTSE. Então, todos tentando fazer uma recuperação e a gente tem a agenda do Fórum de Davos, que pode vir mais situações aí tensas pelo mercado. Netflix hoje divulga seu balanço, fique atento, tá? Está num preço acessível, mas fique atento porque assim, após a abertura do mercado americano às 11h30, já vai ter ocorrido alguns movimentos de queda. Então, se ele abrir em um movimento de mais baixo aqui, aproveita para comprar barato, porque
tem balanço da Netflix e o balanço vem só no fechamento, ok? Então, analise bem o gráfico e veja as oportunidades que ele vai entregar num movimento de preço mais em conta, ok? Nvidia, vamos dar uma olhadinha aqui na Nvidia. Ixi, a Nvidia aponta queda também, tá? Pro dia de hoje, queda na Nvidia, buscando aqui também, deixa eu ajeitar aqui, ó. Buscando aqui, ó, esta base de preço nessa região, ó. Tem a média de 200 no meio do caminho também, pode fazer aquele reteste, fazer um repique aqui, né? Aqui a média na cor preta, aqui na coloração preta, tá? Petróleo Brent, vamos para commodities aqui. O petróleo Brent aqui segue mais estável agora, né? Depois de semanas em meio às tensões ali com o Irã, tá? Segue mais tranquilo. Olha só, fechou com um spinning top aqui, ó. Quem pegou esse movimento estrela da manhã, aproveitou esse baita candle aqui, ó. Tem uma resistência nesta região, pessoal. Ele tá querendo fazer um pullback aqui, tá? Ó, fazendo cruzamento de compra. Se nas próximas horas, o próximo candle aqui, ó, vier para cima, tá? O próximo candle vier para cima, fique atento a essa resistência aqui, ó, que ele tem uma grande chance dele romper e testar essa região de order block ou até essa resistência aqui em cima, tá? Petróleo Brent quanto WTI dando oportunidades aí também, tá? Vamos para a dominância do dólar enfraquecendo fortíssimo aqui, tá? O ano começando aí um pouco mais nervoso aí, né? E a dominância do dólar, pessoal, tem uma grande chance aqui, ó, neste movimento de queda, fazer aquele pivô de baixa e continuar, tá? O dólar bem mais fraco no mundo todo, tá? O índice do dólar é um índice frente a 6 moedas na composição da zona do euro, tá? E ele segue mais fraco, tá? Em frente aos pares de moedas. Prata, que máximas históricas na prata, 95, tá? Seguindo forte aqui, tá, pessoal? Quem aproveitou prata aí, ó, e acabou de dar um cruzamento de compra, tá? Se romper esta máxima aqui da semana, continua um forte movimento aqui, um rally de alta também. Já no Shao, vamos dar uma olhadinha no Shao também. Olha o Shao, rapaz do céu, 4.700 a onça. Ó, o Shao lateralizou, acumulou. Quem pegou esta acumulação aqui, ó, também aproveitou o rompimento desse retângulo aqui, ó, e pegou uma continuidade forte. Lógico, né, pessoal, que esses movimentos aqui é em meio às tensões, então a gente nunca imagina até quando ele vai ir, né? Mesmo porque, com relação a essas volatilidades extremas do mercado, ele acaba movimentando um pouco mais, né? Neste exato momento, Fabrício, pode continuar máxima? Claro que pode. Porém, depois dessa esticada aqui, ele vai querer fazer um pullbackzinho e depois dar sinais de querer retomar. Nesse movimento de sinais é onde você pode tentar ser assertivo e aproveitar o movimento aí, no Shao, tá? Bitcoin que é o forte, né? Veio caindo na abertura desde domingo, caiu nesta madrugada, rompeu esta mínima aqui dos 93, 92 mil dólares, tá? E tá tentando se recuperar aqui. Bitcoin também tá mais fraco, tá sentindo igualzinho com todos os índices mundiais, todas as bolsas, um movimento de queda com as tarifações ali, tá? Em relação à anexação da Groenlândia, em relação às tarifações a 8 países da Europa, né? Também segue numa tendência de queda, tá, pessoal? Tentando se recuperar, mas ainda a tendência é mais fraca. No semanal, se você perceber no semanal, ele tá num movimento mais lateral, tá? Então, voltou pro nosso caixote que a gente tinha pego esse rompimento aqui, voltou pro caixote e pode ficar lateralizando de novo por aqui. E ó, tem um movimento aqui nos 91, pessoal, 91, redondinho, que ele bate numa linha da tendência de alta aqui no semanal, tá? Então, aqui seria bem legal ele bater nessa região e já respeitar ela, né? Na última vez que ele bateu, ele voltou com força também, tá? Isso foi deixa eu pegar aqui, isso foi em novembro do ano passado, tá? Então, se ele cair até os 91, mais ou menos, né, redondinho, tem uma grande chance dele tentar, pelo menos, não vou dizer que até rompimento aqui, né? Mas pelo menos até o extremo aqui do nosso canal lateral, até os 92, 93 aqui, né? Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. Dá um zoom no gráfico aqui, ó. Ó, não, é 87, pessoal. 87, 87, 88, tá? E aí ele busca de novo 93 até um rompimento aqui para cima, né? Rompendo 93, aí busca 97 por aqui, né? As médias aqui, elas até apontam um movimento de correção, onde elas podem se reencontrar novamente, né? Então tem uma grande chance de bater aqui 87, 88 e pimba de novo, né? Para quem gosta do mercado cripto aí, beleza?
Deixa eu dar uma olhadinha aqui, continuando. Pares de moedas, pares cambiais. Euro JPY disparou na zona do euro em relação ao Yen, mercado mais forte aqui, tá? E vai dar mais continuidade aqui no Euro JPY, ó, ele vai testar essa máxima aqui, tá? E vem para romper ela. Rompendo ela, ele projeta este movimento pelo menos até metade aqui nessa região de order block. Caso rompa, aí ele projeta esse movimento todo aqui, projeta aqui para cima, tá? Beleza? Só medir essa região aqui, essa porcentagem que você consegue projetar ela. Mas tem essa resistência no meio do caminho, né? Então, até aqui é uma surpresa, né? Tá? Vamos aqui para os pares EURUSD. Disparou o EURUSD também, ó. Olha só. Força, rompeu com força aqui 1.17, uma região que estava segurando bem aqui. Região de bola a bola, né? Pessoal, ele pode agora o EURUSD querer fazer um pullback nessa região. Aqui serve como uma base de preço para depois retomar o movimento de alta, né? Porque o dólar mais fraco, os pares contra o dólar, acabam ganhando mais força, né? Então, ó, oportunidades aí nos ativos mais negociados, que é o EURUSD. Vamos para o dólar ien, o SDJPY, ó, dólar mais fraco, o dólar perdendo força também, inclusive frente ao ien. Fazendo essa correçãozinha, deu cruzamento de venda, perdeu média de 200, pode querer fazer aquele pullbackzinho aqui para cima e voltar a cair, tá? Projeção aí no SDJPY. E aí a gente tem duas frentes aqui, tem esta mínima aqui e esta outra mínima aqui, tá? Perdendo ela, vai testar essa aqui e perdendo a gente continua o forte movimento de queda aqui, tá? É lógico que acho que por aqui, né, por aqui nessas regiões, você já tem algumas percepções de oportunidades de venda, né? Então, mediante a confirmação, cruzamento das médias, né, vai te dar algumas oportunidades. No gráfico de uma hora já perdeu a média de 200, né? Tendência mais de queda mesmo, tá? Só acreditamos em compra caso o dólar fortaleça e caso a gente perceba ele ganhando média de 200 e buscando essa máxima aqui, né? Aí a gente continua um movimento mais altista. Mas o que eu acho um pouco menos provável, tá? A tendência de queda tá mais forte mesmo. Para o mercado brasileiro, mini dólar aqui hoje tem uma grande chance de ganhar força frente ao real, tá? Mini dólar mais... não, perdão. Ele fechou ontem com a força compradora, né? Mais forte. Hoje, pessoal, não vai me surpreender se o dólar abrir aqui para cima, gap de alta, né? E aí, nessas regiões aqui, tem que tomar cuidado dele querer fazer um reteste aqui em cima e voltar a cair, tá? Ok? Já o mini índice, vou dar uma olhadinha no mini índice, o mini índice aqui aponta queda hoje, tá, pessoal? Eu acredito que hoje a gente vai ter um cenário de tensão no mundo todo, então o mini índice fechou nessa região aqui de lateralização entre 166 e 500 com 166 redondo, né? Possivelmente a gente abre às 9 da manhã com gap de baixa, né? E pode fazer um reteste por aqui, se não fazer esse pivô de baixa e perder aqui esta mínima dos 166 e 800, 166 e 900 e aí ter um dia mais de queda, tá? Ontem, que era feriado, pouca liquidez nos mercados, o mini índice ficou bem lateral o dia todo, tá? Ok? Certo, meus amigos? Então, fique atento aí, bastante ativos, bastante oportunidades para você aproveitar os movimentos ao longo do dia de hoje. Beleza? Dúvidas? Coloca aí nos comentários. Se você tem alguma dúvida em algum ativo, quer que eu analise algum ativo especialmente para você, coloca nos comentários qual ativo você quer que eu analise. Certo? E ó, agradeço quem esteve na live participando ontem, foi bem legal, né? A live ficou lá gravada, você pode assistir depois, tá? Se você não conseguiu participar. E peço para você, se você é novo aqui, tá acompanhando a gente, se inscreve no canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante. E não esquece de ativar o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no canal oficial da EasyMarkets. Um grande abraço, juízo, bons trades e atenção às notícias. Chega por hoje.